So let it rock, yo. No, stop, yo. Into the beat, yo. The body rock, yo. So let it No dia 6 de maio, o Oeiras vai juntar PTs, médicos, psicoterapeutas, nutricionistas e psicólogos para discutirem como é que se consegue ser mais saudável e mais forte. A Exercise School, EXS, prevê juntar 500 profissionais para promover o conceito de uma vida mais forte. Juntos somos mais fortes. É o lema da Exercise School e dos seus formadores. É por isso que no próximo dia 8 de maio a entidade realiza mais um encontro de profissionais de fitness e saúde para abordar as novas tendências associadas ao exercício físico. Pois a saúde beneficia mais se praticarmos um desporto com consciência e ética de acordo com as necessidades de cada um. Hoje no Saúde em Jogo vamos conversar com o PT Hugo Muniz, responsável pelo Espaço Vida Ativa de Saúde em Jogo, como sabe, e que é igualmente o diretor-geral da Escola EXS, que dá formação contínua aos personal trainers, e também com o Luís Gonçalves, psicólogo clínico e psicoterapêutica, sobre o encontro que tem lugar, como eu disse no início do programa, no dia 6 de maio em Oeiras e que pretende ajudar, aliás, a população portuguesa a ser mais saudável e mais forte. Queria agradecer aos dois por estarem hoje aqui comigo. Hugo, começo por ti. Olá, Marina. Olá. Qual é o objetivo do Summit 2017? Penso que se chama, que é assim denominado, este encontro da EXS. Ok, Marina. O Exercise Summit pretende, acima de tudo, promover uma saúde mais forte. O que é que nós queremos partilhar pois é isso, com, que é isso com colegas e com a própria sociedade? Não só saudável, sociedade. mas forte, pois. Enquanto EXS, o que nós promovemos é efetivamente mais qualidade no treino de força e passar a mensagem que o treino de força é efetivamente muito importante para a sociedade e a população no seu geral tem que saber e tem que perceber que tem que treinar força. E este conceito em torno do treino não pode estar só ligado apenas a uma única profissão. Nós temos que ter pares profissionais que nos consigam ajudar e criar um conceito geral de uma saúde mais forte. Multidisciplinar, não é? Sem dúvida. Uma multidisciplinaridade. Os parceiros estão a reagir bem, porque é muito interessante ter aqui médicos, juntamente com PTs, a discutir a mesma coisa, ou se calhar encontrar caminhos, não é? Acho que, acima de tudo, será um complemento de áreas e mostrar aos colegas, aos pares, que efetivamente podemos nos ajudar uns aos outros. Muitas vezes o que acontece é a própria profissão fica restrita a ela mesma e deixamos de olhar para o lado. E cada um fala uma linguagem diferente e se calhar às vezes não há um encontro de objetivos, não é? E o objetivo é mesmo esse, é agregar profissões em prol da sociedade. A questão do exercício físico e, de facto, da prática em ginásio, que é isso mais que vamos falar aqui, embora depois também possamos falar do outdoor, como vocês dizem, mas a prática do exercício físico em ginásio habitualmente está sempre muito ligada à necessidade de ter um corpo bonito, de se trabalhar muito para ter os abdominais em tanque, essas coisas todas. Não é este o vosso conceito? Não. Aquilo que nós associamos à prática de exercício é efetivamente pela saúde e não pela parte estética. Será uma consequência de um bom funcionamento geral, mas muitas das vezes o que nós verificamos é que a população no seu todo precisa mais de treinar do que efetivamente ficar com o tal abdominal em tanque. E esta promoção, perceber que os parceiros médicos podem confiar em nós, enquanto profissionais de exercício, porque a nossa preocupação não é de qualquer maneira, é efetivamente de ajudar a que os clientes fiquem mais saudáveis e, consequentemente, percam peso, tenham um sistema pulmonar mais eficiente, o sistema musculoarticular também a funcionar na plenitude. Daí também juntarem os nutricionistas e tudo isto. E também os psicólogos e os psicoterapêuticas, Dr. Luís Gonçalves, bem-vindo. Como é que a sua especialidade entra neste conceito de facto ter uma saúde mais saudável e mais forte associada ao ginásio, não é? Porquê é que é chamado para isto? De certa forma, nós olhamos para a saúde muito como a integração entre o corpo e a mente. Nós não podemos separar as coisas. E o que é facto é que hoje em dia, se calhar antes separava-se as coisas muito e trabalhava-se muito isoladamente. Mas o que é facto é que isso não faz grande sentido. Se nós olharmos até mesmo para os dados da investigação, por exemplo, sobre as perturbações ansiosas, sobre a depressão e tudo isso, a componente exercício físico traz sempre um papel muito importante nas pessoas. Inclusivamente,
quando nós estamos a falar de alguém que não está, por exemplo, a passar um bom bocado, nem que seja porque tem uma sobrecarga de trabalho, o exercício físico tem uma componente muito grande, nem que seja de conseguir contribuir para a sua própria rede social, inclusivamente. Porque há pessoas que acabam por estar no trabalho, em casa no trabalho, e, portanto, a integração dos dois é mesmo importante. Claro, e diga-me uma coisa, este conceito que o Hugo aqui nos trouxe, de facto, de que não é muito importante, não é só importante ser bonito e estar definido, mas também olhar para a saúde de uma outra maneira, isto implica que, de facto, vocês possam ter aqui um papel importante, ou seja, que, de facto, se transmita outro género de estar à população. Que possibilidade é que tem para fazer também essa adesão, digamos assim, das pessoas? Eu tenho sentido ao longo dos anos que a dada altura também estamos aqui a falar de uma mudança de mentalidade das pessoas, ou seja, quando, por exemplo, os meus pacientes se apercebem que a minha forma de trabalhar inclui, por exemplo, nutricionistas que podem colaborar connosco, pessoas também da profissão do Hugo também, que nós todos podemos combinar o nosso esforço para o bem-estar do paciente, por norma as coisas correm bem. Portanto, eu acho que isto é muito uma mudança de mentalidade e verificarmos que o superior bem-estar das pessoas faz muito mais sentido juntarmos os contributos de todos, não é? E a XS fez isso muito bem neste evento, porque acho que todos nós temos a ganhar, inclusivamente nós próprios temos formações uns com os outros e aprendemos com os contributos das áreas de cada Claro. um. O que é que cada uma destas áreas, Hugo, os psicoterapeutas, os psicólogos, os nutricionistas e os médicos, o que é que lhes vão dar a vocês? Que género de ensinamentos é que vocês necessitam deles para, de facto, poderem ter mais capacidade de depois transmitirem isso às pessoas? Marina, olha, acima de tudo, eu acho que o mais importante é ouvir. Ouvir e conhecer. Esse é o principal contributo que pode chegar principalmente aos profissionais de exercício. Mas não descuro exatamente o reverso. Não, eu ia chegar aí. O que é que vocês pensam retirar deles e o que é que vocês têm para lhes dar também? Nós enquanto XS, enquanto o Exercise Summit, também pretendemos que acreditem mais na valorização do nosso trabalho. E mesmo a própria Direção-Geral de Saúde lançou este ano um programa de atividade física para incutir um espírito mais ativo na população. Mas nós temos que chegar à população. A população tem que nos conhecer enquanto profissionais de exercício. E é uma profissão que está pouco valorizada. E nós queremos mostrar aos prescritores, principais médicos, nutricionistas, psicoterapeutas, de que forma é que podem confiar efetivamente em profissionais que promovem uma saúde mais forte. Claro. A população portuguesa está a precisar de quê concretamente, em termos, o que é que precisa, o que é que vai buscar, o que é que precisa quando vai para um ginásio? Porque é que vão para o ginásio? Quem vai? E há quem não vá. Muitas pessoas vão para o ginásio porque sentem um elevado nível de stress, por exemplo, e então acham que se forem para o ginásio vão poder aliviar grande parte da sua carga. Outras pessoas também acabam por estar muito sujeitas à mensagem que os próprios mídias muitas vezes também passam de que existem corpos perfeitos, então vão a tentar à procura. História. Exatamente, falávamos há pouco, e portanto há pessoas que também podem caminhar para aí, mas também há pessoas, felizmente, que conseguem chegar aqui a um bom equilíbrio entre aquilo que fazem durante a sua semana, que tem mais a ver com responsabilidade, com os papéis que desempenham na sociedade, na família, no trabalho, etc. Mas também olham para o exercício físico como uma parte em que vão cuidar de si próprios, em que conseguem parar tudo o que está a acontecer, parar o piloto automático e usufruir da experiência também que o próprio exercício, não é, que está muito bem estudado, consegue causar em termos de bem-estar nas pessoas. Claro. O doutor vai estar presente no Summit 2017? Vou com todo o gosto. O que é que espera tirar de lá de bom para si? De que maneira é que o PT vai ser também um elo importante para a sua vida, para a sua prática clínica? Para mim vai ser muito uma formalização de contactos que eu tenho tido de uma forma informal ao longo do tempo também, quando começamos a debater ideias. Para mim vai ser a oportunidade de estar várias horas com vários profissionais, todos juntos para um mesmo objetivo. Portanto, para mim vai ser muito formalizar e trazer mais detalhe a conversas que eu vou tendo também com amizades minhas e colegas também, mas que vai ser a oportunidade de ir mais ao detalhe. Claro, isso é muito importante. Continuamos a manter a ideia de que o exercício físico faz bem a todas as pessoas, não é bem assim? Praticar exercício bem é que faz bem. Esta é a nossa máxima, é aquilo que nós defendemos e por vezes o simplesmente caminhar tem alguma ressalva, principalmente uma população que não é ativa, que está a envelhecer
e mais cuidados articulares, musculares, temos que ter. Como dizíamos há pouco, temos de facto uma população cada vez mais envelhecida, quer em Portugal, quer no resto da Europa, quer no resto do mundo civilizado, digamos assim. Mas ao contrário dos países do norte da Europa, vivemos mais tempo, mas vivemos com menos qualidade de vida. Ou seja, eles vivem até aos 80 anos, 70 e tal, 80 anos, e só no último ano é que têm, de facto, alguns problemas de saúde. Nós não, nós começamos aos 65 a ter problemas de saúde e até aos 80 não paramos. Isto acaba por não ser bom. O exercício físico poderia ser aqui uma mais-valia, não só a partir dos 65, logicamente, mas se começássemos a trabalhá-lo e a fazer exercício físico mais cedo. Sem dúvida, Marina. E o último estudo que foi feito pela Direção-Geral de Saúde, pelo professor Pedro Teixeira, indica exatamente isso, que a parte da prevenção cabe ao exercício integral, entregar essa responsabilidade e criar mecanismos, e muito bem fez a Direção-Geral de Saúde em criar condições para promover uma atividade junto à sociedade. E o exercício é efetivamente um pilar estruturante da qualidade de vida. Mas, portanto, tem de se começar cedo, não é? Daí os programas nacionais de educação física, na minha opinião, é talvez a única disciplina que aparece desde o primeiro ciclo até ao 12º. Sim. E agora tem uma nota que valoriza mesmo para se passar de ano ou não, que até aqui não, era quase um proforma, não é? Por isso, incutir esta responsabilidade, esta prática de exercício, não facilitar no não deixar de praticar, mas sim ser mais rigoroso na mensagem certa, é fundamental para o crescimento mais saudável. Claro. Chega, Dr. Luís Gonçalves, chega que, de facto, estas ideias sejam transmitidas de pequenino, ou é preciso ir mais longe e, de facto, ao longo da vida nós temos de ser chamados à atenção para, de facto, termos aqui uma atividade física permanente? Sim. O que se começarmos de pequenino acho que ajuda muito. Não é? Ao fim e ao cabo, criamos as famílias, regras, exatamente, criamos hábitos desde muito cedo. Aliás, se pensarmos bem, o nosso próprio corpo vai crescendo, mas a nossa mente também vai crescendo ao longo do tempo. E como sabe, também há fases muito importantes no nosso próprio desenvolvimento, não é? Falamos da transição da infância para a adolescência e por aí adiante, em que a componente autoimagem está sempre muito presente. Não é? E as pessoas naturalmente vão percebendo que o seu corpo vai mudando, que a sua mente vai mudando, e o exercício pode ser claramente algo que é uma prioridade desde o início e que vai fazendo com que as pessoas tenham hábitos de vida saudável, porque não é preciso, ou seja, não é necessário que haja um problema para que de repente comece a intervir. Precisamos prevenir, como o Hugo disse também, e ao mesmo tempo mostrar às pessoas que de facto o exercício pode ser e é tão importante como outra atividade qualquer, tanto na promoção do bem-estar, como também a ajudar o próprio desenvolvimento fisiológico e emocional das pessoas. Claro, e é muito importante porque, de facto, por exemplo, a partir dos 65, quando as pessoas se reformam, ficam com tempo. Ficam com tempo suficiente até para fazer outras coisas que nunca fizeram, algumas já fizeram ou não. Porque não aliciar para, não é? Não para começar, se calhar, porque o caminho não será esse, mas porque não também chamá-los para os ginásios e fazer com que eles façam alguma atividade. Agora, eu pergunto, estão os ginásios preparados para isto ou não? Cada vez mais sim. Os ginásios, a moda dos ginásios é recente, tem 15 anos. A própria profissão de personal trainer, de técnico de exercício físico também é muito recente, mas o facto é que se há a profissão que eu acredito que tem aprendido imenso nestes últimos anos é a minha. É esta. E valorizo imenso porque tenho reparado que é uma profissão que procura continuadamente uma formação contínua. Pois, a tal história que vocês estão a dar. Nem a propósito, nós temos tido alunos, são mais de 500 alunos nestes últimos 2 anos, e são profissionais que já estão na área. Eles podiam não procurar, podiam estar praticamente a trabalhar e sem ter necessidade de se formar mais. Claro. E procuram essa, e acho que é uma profissão que tem esse cuidado. A população, acredito que está cada vez mais protegida com os profissionais de exercício. Falta é fazer a ligação, não é? Por exemplo, os médicos, será que os médicos, e agora estou a falar em geral, Dr. Luís, os médicos aceitam bem esta correlação de forças e este trabalho conjunto que, de facto, o Muniz quer que seja feito? Não há aqui nenhuma
nenhum distanciamento que é posto enquanto classe, que durante muitos anos foi muito corporativa e apelidada mesmo de uma classe corporativa, não há de facto aqui nós é que sabemos e, portanto, não queremos isto. Ou temos de vencer essa barreira? Sim, aquilo que eu conheço mais, naturalmente, tem a ver muito com a profissão de psicólogo. No entanto, a profissão ligada à medicina também tem tido algum contacto, não seja por este tipo de trabalho multidisciplinar. Claro. E se há coisa que eu sinto é que, por vezes, as profissões, e aqui não vou particularizar porque não parece... Às vezes nós ficamos um bocadinho agarrados às nossas próprias formas de trabalhar. Okay? E que na tal mudança de mentalidades que eu falava há pouco, de repente, haver um profissional de outra área que nos mostra investigação, e aqui a investigação tem um papel muito importante, a demonstrar que aquela prática de facto produz resultados. Acho que a partir daí consegue-se inverter este ciclo. Claro. E, portanto, trabalhar em conjunto. Exatamente. E às tantas o que acontece é que se nós juntarmos os recursos de todos, como eu dizia há pouco, os ganhos são muito maiores. Portanto, eu acho que é possível partilhar. Todos nós resistimos um bocadinho à mudança, mas a partir de certa altura percebemos que aquele é o caminho e, portanto, é mais fácil. E como é que os médicos ou outros profissionais dizem, por exemplo, uma pessoa com 70 anos que tem muitas dores, as dores crónicas e etc., você precisa de ir para o ginásio porque até lhe vai fazer bem. Como é que se muda esta mentalidade, já que estamos a falar de mudança de mentalidade? Educando-nos. Pois. Tão simples quanto isso. Mas é difícil. Daí nós queremos que nos ouçam e de alguma forma convidá-los a participar, quer internamente, com oradores médicos, ortopedistas, medicina desportiva, e de alguma forma também atraí-los de alguma forma para temas que lhes interessam. Claro. Quando é que vão chegar à população mesmo? Porque, ou seja, vocês têm um trabalho... E sabes que eu falo nisso há muito tempo, Hugo. Que, de facto, é muito importante que vocês falem para dentro, com os vossos parceiros e com tudo isso, mas se, de facto, não houver esta chamada de atenção, de facto, de porque é que fazemos exercício físico para a população fica aqui com vazio, não é? E continua a pensar que, de facto, quem deve ir para o ginásio são aqueles que querem ter os abdominais em tanque. Eu acho que aqui há um contributo valioso e a ser trabalhado na relação do consumidor final. Porque é que nós não o fazemos? É mais difícil chegar à população toda do que influenciar se cada médico der 200 consultas, cada profissional de exercício tiver 30 ou 40 clientes, cada psicólogo também tiver outras 10, 200 consultas, já estamos a abarcar muito mais a população do que efetivamente dirigir-nos diretamente a ela. Será a médio prazo, será um dos nossos objetivos. Claro. Criar um congresso de acesso à população no seu geral. Daí também a Direção-Geral de Saúde e tentar promover algum tipo de atividade com eles. Ligação em diferentes âmbitos, é isso? Sim, facto? Em várias áreas que interfiram positivamente no comportamento e na vida da sociedade. É importante esta ligação, de facto, que a mensagem seja passada por aqueles que estão diretamente ligados às pessoas, que é isso, no fundo, que se pretende. É por aqui o caminho, doutor? Sim, é muito por aí. É muito por aí, porque neste contacto dos profissionais com as pessoas vão aparecer casos de pessoas em que, de facto, o exercício, por exemplo, teve um papel muito importante, porque as pessoas acabam por se rever nestes exemplos. Não é? Muitas vezes as pessoas acham, eu com esta idade já não vou fazer exercício, etc. E depois verificam que há casos, de facto, onde isso acontece e que há muitas vantagens em fazê-lo. Muitas vezes temos que olhar também, já que falou da questão da dor, é porque a dor pode ser, como nós sabemos, não é muito fisiológica, mas ela também pode ter um componente psicológico. E, de repente, as pessoas, quando, por exemplo, se reformam, por exemplo, e entra ali numa espécie de vazio, não é? Em que a rede social se perde, em que os objetivos, os filhos estão em casa, não há ninguém, estão fora de casa. Exatamente. O exercício pode conseguir dar resposta a esse tipo de necessidades emocionais e acredito que as pessoas depois consigam mais facilmente. Portanto, uma mais-valia também. Uma mais-valia. Já voltamos. Vamos agora cuidar de nós com as dicas que regularmente a Raquel Pérez nos deixa. Olá, Raquel. Olá, bem-vindos a mais uma rubrica Cuidar de Nós. Hoje, e a pedido de muita gente, vamos falar sobre eyeliners, da forma como se aplicam, que materiais é que poderão utilizar para os fazer, que tipos de pincéis poderão utilizar. E temos aqui a Joana, que nos vai ajudar, com os seus magníficos olhos, a mostrar como é que eles se maquilham, ok? Nós chamamos a estes pincéis recortados um pincel biselado. É a forma mais fácil de aplicar. Poderá eventualmente ser ou em gel, para quem goste
de eyeliners bem escuros e bem marcados. Neste caso vamos utilizar um eyeliner preto com sombra primeiro, para que vocês percebam como é que eles se aplicam. Temos a linha do olho, portanto a pálpebra fixa. Temos a pálpebra móvel, que é esta, que quando a Joana abrir o olho, vamos abrir, Joana, ela bata precisamente neste ângulo, ok? Pronto, vamos fechar um bocadinho. Este é a linha simples. Por exemplo, para quem goste de ter um olho não tão, digamos que marcado, e que goste só de um tonzinho, sem necessariamente ter uma linha delineada, podemos fazer um esfumado do eyeliner. E então, para isso, em vez de utilizarmos um pincel direto no olho, como estamos habituados, vamos deitar o pincel com a ponta maior para fora e quase que esbater. No entanto, vamos com a parte maior para cima, ao canto do olho, e basicamente na linha onde está a linha de cima, vamos começar a trabalhar desde a ponta até ao meio. Ok? E como veem, a configuração do olho fica completamente diferente. Isto pode parecer um bocadinho difícil ao princípio, mas se vocês forem fazendo, experimentando, vocês vão ver que isto vai ser um instantinho até lá chegarem. Podem inclusivamente fazer aqui a linha, puxá-la um bocadinho, se quiserem dar um olho mais fechado, um olho mais de gata no cantinho do olho. A mesma coisa para este. Não há necessidade de chegar até ao fim do olho, basta chegarem até meio. Também com uma linha esfumada, não com uma linha direita. E depois, se gostarem de ter o olho mais intenso, há quem ache que o lápis preto por dentro do olho fecha o olho. Isto é muito subjetivo, depende do olho. Portanto, quem gosta de ver, aplica. Quem não gosta de ver, não aplica. Também com uma linha esfumada, não com uma linha direita. São duas propostas que eu acho que ficam muitíssimo bem. Pronto. E aqui estão duas propostas. Uma para uma proposta de noite, mais escura, e outra mais clara, que poderá ser uma proposta para o dia-a-dia, ok? Espero que tenham percebido, espero que tenham assimilado e, sobretudo, espero que treinem em casa, porque sem treino, de facto, não é a solução. Então, Joana, obrigada por teres emprestado os teus olhos para a gente experimentar os eyeliner. Então, hoje ficamos por aqui. Até ao próximo Cuidar de Nós. Até lá. Estamos no final do Saúde em Jogo. Hugo, a mensagem final sobre a importância, de facto, de nos sentarmos todos, ou de vocês se sentarem todos, para falarem uma só voz relativamente ao exercício físico. Acima de tudo, criar melhores práticas e promover boas práticas entre os profissionais de exercício e de saúde, para que todos consigamos promover efetivamente uma saúde mais forte. É uma tecla que eu bato muito, sobre a qual eu gostava muito de conseguir espalhar esta mensagem, porque acho que é atrativa e sinto-me um pouco nessa obrigação. Não, e é importante porque, de facto, nunca tinha visto ninguém falar nisso, quando falamos de exercício físico para ter uma vida mais saudável. O elemento forte não se juntava aqui e, de facto, é importante, porque de facto, o ser forte é meio caminho andado para ser saudável também, não é? E, portanto, é aqui uma relação unívoca e bionívoca que acaba por funcionar bem. Muito obrigada a ambos por terem estado comigo neste Saúde em Jogo. Bom Summit 2017 para os dois. Foi o Hugo Muniz, que vou contar com ele, logicamente, para continuar no Saúde em Jogo com o espaço Vida Ativa. Assim, agradeço-lhe ter-nos também contado consigo esta semana, como todas as outras. Eu volto para a semana, porque já sabe porquê. É a sua saúde que está em jogo. Até lá. So let's rock, yo. Non-stop, yo. To the beat, y'all.